Olá a todos, este é o projeto integrador Nós Somos o Grupo 4. Este é o estudo dirigido número 5 na sua fase de testes. E o nosso projeto Aprimoramento no Uso de EPS Reciclado hoje versará sobre a fase tão importante de testes neste projeto. Inicialmente, gostaríamos de evidenciar os integrantes do nosso grupo que aqui estão. Falando da nossa agenda dessa apresentação, nós entendemos a importância da leveza do material aprimorado e a sua importância principalmente para aquele usuário de menos recursos que precisa, que necessita construir o seu imóvel, a sua casa para residir abrigando a sua família. Falaremos, portanto, de 5 protótipos que nós idealizamos. Primeiro, o protótipo número 1 passou por testes como corpo de prova 1 e ele tem um comparativo entre o concreto leve de EPS atualmente no mercado, composto de pérola, versus o nosso projeto de EPS reciclado. No teste protótipo número 2, nós, com o corpo de prova 2, nós vamos revisar os testes da pisada de jardim ou calçada. No teste protótipo 3, no corpo de prova número 3, portanto, nós vamos revisar o comportamento de uma proposta de grout de muro de divisa, utilizando o material proposto. Já no corpo de prova número 4, um bloco de concreto, nas suas cavidades, nós desenvolvemos 2 protótipos para que a gente possa analisar o comportamento desses 2 tipos do concreto normal ou tradicional versus o concreto proposto com flocos, com EPS em flocos leve. E finalmente, nós vamos versar aqui sobre o corpo de prova número 5, objeto fundamental desse projeto, dessa proposta, na aplicação de laje de forro. Nós vamos comparar o concreto leve proposto em flocos com o concreto atual de hoje em dia. Iniciando então, nós avaliamos o concreto normal versus o concreto leve em flocos proposto. O primeiro vídeo à esquerda, em se clicando nesse vídeo, vai se observar a carga, o peso na comparação do concreto normal, atual, versus o concreto proposto. E a conclusão fantástica que nós vamos depois versar mais sobre ela, e é fundamental nessa apresentação é a redução de carga obtida. Vejam, portanto, que a redução de carga ela está aproximadamente em 40%, o que faz uma diferença muito grande na estrutura de uma casa, na estrutura de uma casa popular ou mesmo de uma casa de metragem mais avantajada, pela leveza do material, reduzindo também custo de mão de obra e proporcionando um ambiente corretamente profissional de ser utilizado por esse tipo de material. Portanto, clicando no vídeo 1, nós vamos verificar no canteiro de obras a carga, o peso de 3/4 de uma lata de 18 litros. E o mesmo para o EPS em flocos. Concreto tradicional 32,10, 3/4 de uma lata.
Beleza? Concreto de isopor 22,80, 3/4 de uma lata. Ok? Portanto, agora nós vamos começar a falar do corpo de prova número 1. Nós avaliamos a resistência com uma ferramenta de corte mecânico, provocando a incisão dos dois modelos de um corpo de prova com EPS Pérola, no primeiro vídeo, versus o concreto com EPS Inflocus no segundo vídeo. Nós podemos observar, portanto, o comportamento e a dificuldade, a composição e avaliação do atual contra o proposto. Corpo de prova 1, EPS Inflocus. Pode ser, Capelão? Como é que você acha a resistência dela aí, cara? Até que tá resistente a coisa, né? Hã? Você tá com esmerilhador? Ela tem um núcleo de concreto, né? Não, ela tem um núcleo, ele concentra. Ah, tá. E aqui no corpo de prova ele pegou no núcleo dele, né? Não, esse aqui não. Esse da outra atrás ele pegou um núcleo aí Pegou. atrás, né? Esse núcleo é um núcleo de foi concentrado o concreto aí no fundo dele, né? Bom, esse é o em pérola, esse é o tradicional, tá? Agora tenta esse daqui, Carlão, esse daqui esse com flocos aí de isopor. Vamos ver como é que ele se comporta. Em seguida, nós, utilizando o corpo de prova número 2, fizemos uma pisada, portanto, e nessa pisada nós simulamos carga ao pisar, causando um impacto profundo, bem forte, bem resistente, impacto com a madeira e também simulando a pisada ao caminhar. Infelizmente, nesse caso, o corpo de prova não surgiu o efeito que nós esperávamos. Portanto, é um corpo de prova não conforme que durante a fase seguinte de conclusão nós vamos elaborar sobre esse corpo de prova. Mas o vídeo está disponível também nesse slide. Bom, esse é o pisador. Esse é o pisador, mas ele não mostrou resistência não. Talvez aqui pela espessura, do concreto, né? Talvez pela espessura que deu apenas 5 centímetros aqui, menos de 5, em torno de 5 centímetros, ele não teve resistência em 7 dias não. Esse daqui, a melhoria para ser feito nele, ele teria que ser com
com certeza mais alto, Carlão. Né? Tá com 5 centímetros. Esse pisador, ele não teve resistência boa, não adequada. A seguir, nós temos o corpo de prova número 3. Nós fizemos um teste de resistência a corte mecânico nessa aplicação de concreto por 7 dias de cura e está visível através desses 2 vídeos a resistência do mesmo contra corte mecânico. Portanto, clicando nos 2 vídeos ali a seguir, nós nessa página, nesse slide, nós podemos observar o comportamento do mesmo, mediante ferramenta de corte. Bom, pessoal, esse é mais um corpo de prova, então, que foi apresentado, e nós vamos ver a performance dele fazendo o mesmo teste. Já é um grout aqui de um muro. Vamos medir então, Silvinho, a resistência? Então, da mesma maneira, a performance da perfuração dele, da resistência após 7 dias. O que você está achando, Silvinho? A mesma coisa da laje? Tá achando que está com resistência boa? Como é que você está achando aí no seu conhecimento? Tá com a resistência boa. Tá, né? Ela tá demorando pra baixar. O Silvinho está dizendo que ele está pressionando bastante e está difícil de fazer a perfuração. Esse é um grout de um muro que foi sugestão do pessoal em fazer esse corpo de prova aqui. Não está conseguindo desempenhar mais a perfuração, está difícil. Nota-se o isopor, e como o Silvinho falou, isso, se fosse mais, o floco fosse de dimensão menor, a resistência seria ainda maior, né, Silvinho? Agora nós vamos fazer a aplicação de lançar uma quantidade de água, só que nós temos que tomar um cuidado, Silvinho, de lançar a água aqui, não deixar ela contaminar no entorno, né? Para ver a estanqueidade dela, né? Entendeu? Ali, Luizinho, fazer sem deixar ela... né? Aí nós vamos deixar aqui, Silvinho, nós vamos para o último corpo de prova ali, que é aquele do bloco. Vamos lançar a água aqui então. Ainda no corpo de prova número 3, nós testamos a estanqueidade do material em função de evitar umidade quando aplicado em grouts de muros ou de construções de pequeno porte, entendendo que a estanqueidade é uma característica crítica fundamental em uma construção, e o que poderia causar, portanto, simulamos esse tipo de teste que nosso cliente, que o usuário
enfrentaria numa situação dessa. Pessoal, voltando no corpo de prova anterior, onde foi adicionado água, vocês podem notar que permanece no mesmo nível ali, não houve infiltração nenhuma 10 minutos depois. Nós vamos aguardar mais um pouco e verificar 20 minutos após. Mas a estanqueidade do material está aprovada aí. Vocês veem um resíduo de isopor que ficou no entorno aqui de quando se fez a perfuração aqui, né? Mas quando olharmos aqui, não precisa nem fazer esse teste, mas olhando por aqui, vocês notam que não teve saída alguma de água aqui no entorno, né? Então está mantida a estanqueidade aqui do teste, portanto, um bom resultado. 10 minutos após, mesmo nível de água. Então, pessoal, 3 horas depois de iniciado o teste aqui, com um sol muito forte hoje aqui, a água ainda não drenou tudo totalmente aqui, e não é drenagem, a gente nota que ela evaporou mesmo pela ação do sol e tal. Então está provado que a estanqueidade aqui está ok e não existe vestígios de drenagem, de vazamento na parte externa aqui. Então acabou estancando realmente. Performou muito bem com relação à estanqueidade. Vamos ver, essa é uma das provas dos testes aqui para hoje, né? Então ela está com estanqueidade aqui aceitável, sim. Vamos olhar outra amostra agora. Temos a seguir o corpo de prova número 4, que já é um corpo de prova de uma peça de bloco de concreto com as duas cavidades, onde nós pudemos, uma bem próxima à outra, pudemos avaliar a cavidade de concreto normal, CN, que nós identificamos no bloco, versus a cavidade FL, que é a cavidade de flocos, de aplicação de concreto com floco. E fizemos um teste de resistência ao corte mecânico também, que está no vídeo 1, disponível, esse slide. E fizemos também o mesmo teste de estanqueidade, aplicando água comum e deixando lá nessas cavidades por um determinado tempo. A conclusão nós veremos na próxima fase, porém o comportamento mostrou uma característica muito boa no isolamento, utilizando o EPS versus o concreto natural. Portanto, também uma avaliação positiva. Os dois slides estão disponíveis então para observação. Bom, pessoal, esse é o corpo de prova do bloco. Esse lado que o Silvinho está agora com a serra copa é o lado do isopor. Não é, Silvinho? Esse aí? Esse é o lado do isopor? Tá, então vamos testar agora também, da mesma maneira, um corpo de prova separado, não está montado em muro, em parede alguma. Vamos ver o desempenho. Pode ir, Silvinho.
pessoal, esse daqui é o bloco, aquela outra outro protótipo, né, que nós idealizamos aqui. E se vocês notarem, exposto na mesma condição, temperatura, né, e sol, na mesma área, no mesmo bloco, ou seja, vocês notam que do lado esquerdo, onde é o concreto com EPS em flocos, a água, mesmo com evaporação e, enfim, nas mesmas condições, a com EPS manteve mais a água, ou seja, manteve estanqueidade maior do que a com concreto normal, que é o lado direito, né? Isso 3 horas após o lançamento da água na mesma cavidade de ambas as amostras aqui, ok? Então, provando que realmente a estanqueidade com o isopor, ela tem uma performance melhor, então, ok? Nós, então, fomos finalmente para o último corpo de prova. O corpo de prova número 5 é a simulação, então, mas na verdade o que foi feito neste teste foi em se trabalhando na laje que foi concretada parcialmente na avaliação, na atividade anterior, nós fizemos um teste de ruído ao corte e perfuração mecânica. Então vocês podem observar através dos slides, nós não editamos nada desses vídeos, eles têm a participação do pessoal de piso, de canteiro de obras, o que evidencia mais e facilita após a nossa conclusão, já que o pessoal, eles participam à vontade e eles falam que é a verdade de um canteiro de obras pela atitude do pessoal. Então a gente nota os prós e contras para facilitar a nossa conclusão a seguir. Nós fizemos um teste de perfuração. Nesse teste de perfuração com ferramenta, nós simulamos infiltração de água, que vocês vão poder observar no próximo slide. E nesse slide, nós observamos também que o teste de isolamento térmico, ele varia quando comparado com uma laje próxima, com concreto normal, ele tem uma variação em isolamento térmico de 3 a 4 graus, menor do que o concreto normal, o concreto utilizado normalmente. Então, concreto leve, 3 a 4 graus, em uma temperatura de ambiente externo em torno de 29 graus. Nessa variação, a variação que ele traz para a parte interna realmente mostra essa diferença. E para medir, nós utilizamos um infrared thermometer industrial, que apontando o laser você consegue simular ali bem próximo, utilizando as especificações, é claro, do laser, você consegue verificar esta avaliação. Então aqui está autoexplicativo nos vídeos a resistência em corte e perfuração do material, e demonstramos também, portanto, não temos ali no vídeo, mas nós temos nas nossas gravações o teste de isolamento térmico, portanto. Pessoal, agora nós vamos fazer então uma incisão maior no concreto. Agora o Silvinho levantou bem um ponto aqui, que se nós avaliarmos aqui a performance desse concreto que ficou aqui ao tempo, nos 7 dias, né, Silvinho, não tem fissura absolutamente nenhuma aqui, né, Silvinho? Oi? Zero de fissura. Então, pessoal, agora nós vamos para essa outra parte aqui do vídeo, que o Silvinho quer providenciar uma incisão maior utilizando uma serra-copo específica para esse tipo de atividade, né?
de testar o desempenho do concreto. E o Silvinho levantou muito bem que, se nós olharmos aqui, não tem nenhuma fissuração nesse concreto, que ficou aqui no tempo, desde o dia que nós concretamos aqui, e não apresenta fissura nenhuma, né, Silvinho? Isso demonstra um bom comportamento, é isso, Silvinho? Isso, é zero de fissuras. Tá, então, Silvinho, vamos fazer essa performance. O Silvinho está dizendo zero de fissura. Vamos ver a performance dele mediante a Serra Copa aí, Silvinho. E aí, Silvinho, o que você avalia? Não perde muito para outra, não. Você acha que não perde muito para o outro, né? Não. Tá Na verdade, só os flocos do isopor que estão um pouquinho maior, né? Tá, Então é onde que ele permite que dá uma tá. fragilidade um pouco, né? É. Mas em termos de qualidade. Já nesse próximo slide, nós fizemos o teste de estanqueidade. Nós provocamos aberturas na laje e perfurações e fizemos um teste de estanqueidade aplicando água diretamente sobre a laje e deixando por um tempo de aproximadamente 2 horas, 2 horas e 15 minutos. Nós deixamos a água fluindo por essa tipo canaleta que nós providenciamos ali, e nos cortes vocês verão no vídeo número 1 e no vídeo 2, mostrando que a parte inferior não aconteceu infiltração nenhuma de água, portanto manteve a estanqueidade. Os 2 vídeos são autoexplicativos. Vamos começar a lançar, simulando então uma chuva aqui sobre a laje e aproveitar para verificar infiltração de como poderia ser de uma chuva nesse fissuramento aberto aqui, né? Para ver o desempenho do concreto, a impermeabilização dele, né? O que vai acontecer, nós vamos filmar por aqui, né? E vocês podem observar o fissuramento provocado aqui na tentativa do teste, água chegando agora, e nós vamos descer e olhar o resultado na parte inferior da laje. Nós colocamos essas canaletas aqui para direcionar a água, então nós vamos olhar, verificar lá na parte inferior. Pode olhar aí embaixo, Lê. Mas é que vai precisar ficar um pouco, né? Porque se ela estiver infiltrando aqui, ela vai demorar um pouco para chegar embaixo. Então, o Silvinho abriu essas fissuras aqui, né? Com a máquina de corte, que ali está. E vamos olhar esse desempenho aqui. Essa é a parte inferior, então, da laje. Essa última cerâmica ao lado dessa viga armada ali, é onde nós simulamos, onde foi provocada a ranhura, onde foi aprofundado essas ranhuras, essas fissuras, e vocês notam que não tem nada. Essa última cerâmica ali é do processo de queima da cerâmica, como essa outra, como as demais aqui, que não tem concreto, não foi testado nada em cima, né? Só para esclarecer que isso não é umidade, esse ponto aqui que eu vou apontar para vocês, não é nada, isso é a queima da cerâmica. Então mostra que ela não teve infiltração nenhuma na parte inferior dela, tá? Era isso então que nós tínhamos para essa avaliação. Obrigado. E como agradecimento final, um grande agradecimento ao Grupo 4, nesse projeto, um time de
vencedores profissionais, eu diria, pela maneira, pela atitude que nós todos encaramos esse desafio e que aprendemos e desenvolvemos muito. Gostaria de agradecer e de ter participado nessa equipe. Ao time de canteiro de obras, um grande agradecimento pela participação, pelo envolvimento, pela preparação, pelo entendimento da necessidade e do projeto em si. Agradecer ao nosso tutor Jonathan pela disposição em participar e sempre estar disponível para o projeto e para suportar a todos nesses projetos que ficamos pela frente. E a Faculdade Única e a Faculdades Pro Minas em providenciar algo tão importante que o grupo pôde se reunir com uma frequência, para mim, muito surpresa para todos nós, e desenvolver um projeto de importância que pode ser aplicado quando aperfeiçoado, mas que pode deixar sementes para quem necessita de um teto, de uma residência em um país tão carente e utilizando materiais corretamente, ambientalmente corretos, né, para todos e com custo reduzido, com o pessoal que muitas das vezes procura a própria família para trabalhar, para fazer uma construção desse tipo. Obrigado a todos.